Seja a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com todos nós. Vamos abrir a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Acompanhe com os olhos atentos os versos de 1 a 7 e também 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos 1, de 1 a 7, e também os últimos versos ali, 16 e 17. Mês da família, para todo canto. Eu me dei conta de quão é difícil explicar o que é o Evangelho. E fazendo pesquisa sobre o que é o Evangelho, se você for para a internet, você vai encontrar dezenas de opiniões, tentativas de descrever o que é o Evangelho. E eu achei, considerando diante de Deus, que seria uma boa ideia falar sobre isso de novo, para que a gente considere em família o que é esse Evangelho. E aí, entendi que seria bom voltar aqui para um lugar onde alguém passou, aliás, muitas pessoas passaram por tantas experiências. E ninguém menos, nesse ano de 500 anos de reforma, ninguém menos de Lutero passar por uma experiência que é chamada nos livros de experiência da torre. Lutero, aliás, essa experiência dele tem tudo a ver com esse nosso texto, porque ele escreveu que ele desejava tanto, ele ansiava tanto entender essa epístola de Paulo aos Romanos, desejava muito, e nada impediu o caminho dele, exceto uma expressão. Era essa expressão, a justiça de Deus. Para ele era a expressão mais difícil que ele
se deparava em Romanos. Porque ele havia entendido que significava a justiça segundo a qual Deus é justo e trata justamente quando ele pune o injusto. E Lutero escreve: a minha situação era muito complicada porque eu era um monge impecável, mas eu ficava diante de Deus como um pecador perturbado em consciência. E eu não tinha certeza de que o meu mérito me aliviaria. Então ele escreve que ele não amava um Deus justo, mas ele murmurava e odiava Deus, porque ele não conseguia entender aquela expressão, e uma expressão que o deixava confuso. Noite e dia, Lutero escreve ainda, eu ponderei até ver a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então eu entendi que é por meio do dom e pura misericórdia, Deus nos justifica pela fé. Então, ele escreve, eu senti um prazer de renascer. Eu senti ter atravessado as portas do paraíso, ao entender que viver pela lei significava uma coisa, viver pelo Evangelho significava outra. E ele escreve, então eu quebrei. Naquele momento eu quebrei. É interessante porque não é só Lutero que diz que encontrou um acidente de percurso quando se deparou com essa fala de Deus através de Paulo escrevendo aos Romanos. Mas Lutero foi totalmente transformado e muitas outras pessoas, pensamento, coração, a vida, tudo, através desses versos, porque a pessoa ponderou, até se sentir quebrado. Eu espero, nessa noite, que quem sabe, você não vai sentir o mesmo. Você não vai ponderar com essas palavras e sentir o mesmo. E então perceber o que é esse Evangelho, qual é o seu formato, qual é o seu conteúdo e o que é esse poder. Porque é disso que nós vamos tratar. E primeiro eu vou tratar então do formato do Evangelho. Eu tenho certeza que todos nós conhecemos muito bem essa palavra, uma palavra que significa, olha, um arauto, uma boa notícia. Todos já ouvimos sempre isso. Agora, pensa bem no formato. Porque se era uma boa notícia, nós estamos falando de uma época que não tinha assinatura de revista, internet, coisa alguma. Havia alguém que saía correndo, eu acho que era daqueles corredores africanos, né? Eles são bons nisso. Mas eles saíam correndo de lugar em lugar quando havia alguma guerra, alguma coisa, para dizer, vitória! E é dada a notícia. E as pessoas começam a fazer o... E todo mundo contar uns para os outros vitória, e todos se alegrarem com aquilo. Então, o formato é de um evento de mídia, de comunicação, a comunicação de uma notícia. E esse era o jeito como as notícias eram comunicadas naquele período. Nenhum papel de impressão, não havia áudio, não vídeo, sem rádio, sem televisão. Eu estou imaginando alguém muito novo agora pensando assim, que vida era essa? Você não tinha nenhuma dessas coisas, como é que a pessoa vivia? Esperando alguém aparecer com uma notícia. E ficar muito feliz com isso. Mas quando havia então uma conquista militar, ou uma outra notícia realmente importante, seria dada mediante arautos. Então o Evangelho seria uma declaração de notícia. Vitória! Notícia. Então ele correria para uma cidade e para outra e proclamaria vitória. Então todos voltariam para casa exultantes de alegria. Era desse jeito. E isso é exatamente o coração da palavra Evangelho, como vocês já sabem. É um formato de notícia, a essência da mensagem cristã. Uma alegre e boa notícia. Mas ele é boa notícia para alguns. Dependendo de quem ouve, não é exatamente uma boa notícia. Mas se você veio aqui atraído por Deus para vir adorá-lo, então você deve estar gostando muito de relembrar essa notícia. De saber que é uma boa e alegre notícia. E quando você ouve falar de que o Evangelho tem esse formato de notícia, isso é tão diferente de qualquer outra religião.
Porque muitas religiões colocam ou consideram até mesmo o Evangelho, mas como um bom conselho. Ou então um conjunto de regras do que você deve ou não fazer. Mas esquecem que é principalmente sobre uma notícia de algo que já foi feito para você. E não um livro de receitas de faça isso, não faça aquilo, ou então de conselhos. Mas é isso que nós ouvimos com outras religiões quaisquer. Se você quer realmente encontrar a Deus, faça isso e aquilo. Isso é um bom conselho, isso não é evangelho. Se você quer encontrar com Deus, vá em tal lugar. Isso é um conselho, isso não é a notícia do evangelho. Porque o cristianismo não tem nada a ver com bom conselho, mas principalmente, e sim, com boa notícia sobre algo que foi feito por nós. Você já pensou em fazer um teste? Faça o teste. Pergunte para alguma pessoa o que significa ser cristão, especialmente no meio cristão, para ver se nós estamos na mesma página. Pergunte, o que significa ser cristão? E você consegue imaginar agora o tipo de resposta que as pessoas dariam? Eu já ouvi algumas muito parecidas, do tipo assim: bem, eu acho que ser cristão é tentar viver como Jesus. Amar a Deus acima de tudo, amar o próximo. Acho que é isso. A resposta é bonitinha, não é? Eu gosto dela. Mas a resposta não é o coração do cristianismo. Porque isso não é boa notícia. Se alguém me dissesse que é isso que eu tinha que fazer, ser parecido com Jesus, eu ia começar a chorar. Falei assim, tá difícil o negócio, hein? Tá difícil, colocou um padrão muito alto. Se evangelho é isso, não sei não. Boa notícia do evangelho é que aconteceu algo importante, algo fora de nós. E é uma notícia que traz muita alegria, que muda a vida. Se você disser a alguém, a essência da mensagem cristã é viver como Jesus e amar o seu próximo como a regra de ouro da Escritura, talvez você encontre algumas respostas possíveis. Algumas pessoas de cara já ouvem o padrão e reagem com indiferença, falam assim, tá bom, volta amanhã. Ou talvez a pessoa sinta o peso e a pessoa fala assim, é muito difícil isso aí, muito difícil. Eu não consigo fazer isso. E a pessoa sai desanimada. Mas tem um presunçoso que fala assim, eu faço isso aí, e faço bem. Tem um monte de gente assim nas Escrituras, não é? Mas também tem um monte de gente assim na vida real. Eu faço isso o tempo inteiro. O presunçoso. Eu não sei o que você acredita, mas eu sei que o que você acreditar sobre Deus vai deixar claro exatamente algo de quem é você, se você é de fato um cristão. Porque se nós estamos falando de alguma coisa que Deus tem feito por você, nós estamos na mesma página. Mas se você está pensando em alguma coisa que você está fazendo para Deus, nós ainda não estamos na mesma página. Porque o Evangelho é uma notícia do que já foi feito. Não é um conselho. O formato dele é esse. Uma notícia de algo que já foi feito. Bom, mas além do formato, tem o conteúdo desse Evangelho. O conteúdo do Evangelho é aquele ponto onde Lutero meditou e meditou e meditou, que diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que vem pela fé. Assim como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero ficou ali meditando e pensando, refletindo, até que ele percebeu. A justiça de Deus é uma justiça que vem a mim e eu a recebo por fé. E isso mudou absolutamente tudo. É como se você estivesse lendo alguma coisa, e vira e mexe acontece isso na Bíblia. Você está lendo algo, mas de repente você ouve assim os anjos. Oh! Você entendeu. Alguma coisa fez conexão. E agora faz sentido. Foi isso que ele sentiu. O universo inteiro estava saudando aquele homem, porque ele descobriu que o próprio Deus se deleita em nós. Nele, em você, em mim.
Nós nos tornamos justiça de Deus quando aceitamos o que Jesus Cristo fez para nós, sendo Ele a real justiça de Deus, que concede a vitória para que essa justiça venha a ser nossa também. A primeira descoberta sobre o Evangelho é que ele não é um conselho, mas é uma notícia. E a segunda descoberta é que ele não é apenas perdão, mas é uma revelação de que você e eu fomos revestidos da justiça de Cristo. E é uma justiça dada a mim e a você como um presente. Não é de admirar que Lutero tenha dito, isso é incrível, porque é incrível mesmo. É incrível que isso tenha acontecido. Por isso que quando alguém responde a pergunta, quando você perguntar assim, ei, você é um cristão? E se a pessoa responder assim, meio sem graça, né? Eu estou tentando, né? Vou dizer que eu sou, mas estou aí, né? Estou na luta, estou tentando. Olha, quando a pessoa responde, estou tentando, mostra que ela não tem a menor ideia do que é o cristianismo. Ela não entendeu que ela foi vestida com a justiça de Cristo. Por isso que falar da justiça de Deus parece tão distante para algumas pessoas, hoje ainda. Por quê? Porque essas pessoas que acham, quando ouvem isso, parece uma coisa difícil, a justiça de Deus, uma notícia, alguma coisa que foi feita no passado, mas que nos veste. Como é que é vestido com a justiça? Uma linguagem tão... Cadê a roupa? Cadê o número, o formato? Cadê a toga? O que eu visto aqui? Não, você foi vestido com a justiça de Deus. Mas as pessoas que acham isso difícil, pode ser porque, em geral, as pessoas querem garantias. E então buscam a sua própria justiça. Aquilo que elas conseguem ver e apalpar. Então elas começam a buscar a sua própria justiça. Então, todo mundo está nesse processo de buscando a justificação de que a Bíblia fala, mas as pessoas se desviam para outros caminhos. Buscam justificar-se através do que acreditam ser justiça, mesmo que não usem esse termo. Dificilmente você vai encontrar com alguém na padaria e falar assim, estou vendo que você busca a sua própria justiça. Fala assim, o quê? Jus o quê? Não estava pensando em nada disso. Pode ser que as pessoas não estejam pensando sobre isso, mas é isso que elas estão fazendo. Vocês querem ter uma ideia de como é que isso é de modo prático? Algumas pessoas querem parecer bonitas. Outras pessoas querem parecer atraentes. Outras ainda querem ganhar muito dinheiro. E outras querem conquistar alguma posição. Ou então, são como tantos e tantas homens e mulheres que marcam encontro com seus corpos, querendo ser aceitos, querendo ser amados, e depois se desesperam porque a experiência não foi nada daquilo que eles esperavam. As pessoas buscam a sua própria justiça em caminhos tão diferentes. E buscando ser aceito, buscando ser reconhecido, buscando receber uma gota de um olhar qualquer, me aceitando. O fato é que está todo mundo lutando desesperadamente pela justiça que Romanos ensina aqui, ser aceito. Mas a justiça de todos, se não for a de Deus, vai tomar um susto, vai ser surpreendida, porque a beleza acaba, a atração murcha, o dinheiro vai embora, a posição de destaque passa para outro, a frustração ao descobrir que um amor imaginado não te aceita incondicionalmente, pelo contrário, muitas vezes te agride, e não raro, mata. Aí você fala, dureza, hein? Vida difícil. Por isso a boa notícia não é só obter o perdão, mas saber que você é aceito e amado por Deus, tendo a justiça de Cristo sido colocada sobre nós. Ser legalmente justo, mesmo quando nós somos realmente injustos. Eu acredito que se a gente colocasse todas as fichas da mesa antes do casamento,
não rolava casamento. Fala assim, eu sou desse jeito aqui, ó. A pessoa fala assim, deixa eu procurar mais. Até descobrir que é tudo igual. Você vai ter mais do mesmo. E aí você começa a ficar meio frustrado. Não é à toa que tem tanta gente encontrando que o caminho da morte é melhor, do suicídio. Porque elas estão entendendo alguma coisa. Essa vida, ela é frustrante. Tentar encontrar aceitação aqui é grande frustração. É por isso que nós não podemos parar e entender só que é o formato de notícia e que o conteúdo passa pela obra que Jesus Cristo fez. O texto diz para nós que nós devemos chamar isso de poder, o poder do Evangelho. Deus, através de Paulo, não está dizendo que o Evangelho traz o poder de Deus. Ele também não está dizendo que o Evangelho resulta no poder de Deus. E não está dizendo mesmo que o Evangelho é um meio para o poder de Deus. O que o texto diz é que o Evangelho é o poder de Deus em forma verbal. Aí você fala, eu não senti o anjo cantando, eu não senti esse poder acontecendo, tem mais alguma coisa na manga aí? Eu não sei se eu posso dizer alguma frase de efeito, para você ficar arrepiado, mas assim, isso seria muito importante, saber que o Evangelho é o poder de Deus. Bom, vamos tentar diluir isso, para saber o que a gente está fazendo quando a gente acredita nisto. Quando eu acredito no Evangelho, quando eu ouço, quando eu compreendo, quando eu apreendo as suas proposições, seu significado, suas palavras, na medida em que esse Evangelho vai tomando conta da minha vida, esse poder de Deus vai tomando conta de mim. Está ficando meio místico, não está? Um poder tomando conta de mim, o poder do Evangelho. A palavra que Paulo usa é como se eu dissesse a eficácia do Evangelho. O que é anunciado de salvação acontece. E não só você vai ver alguém ter os seus pecados perdoados, mas você vai ver uma transformação na vida dessa pessoa. E essa pessoa vai continuamente crescer na graça. Porque o poder do Evangelho está relacionado à sua eficácia. É o poder transformador que opera de dentro para fora. Então você está em dúvida se o poder do Evangelho alcançou alguém? Isso é visível. A Escritura diz que isso é visível. É um poder que atua de dentro para fora e as pessoas veem. É por isso que tem que ser não colocado a lâmpada debaixo da cama, mas num lugar em que as pessoas vejam. Porque esse poder acontece. É o poder de Deus. E você sabe que esse poder está atuando, começando a agir em você? Você sabe que o Evangelho tomou conta de você, exatamente porque ele está começando a quebrar você. Todo mundo que passa pela experiência do Evangelho, seja uma experiência que se lembre ou não se lembre, essa é uma experiência que vai quebrando você. Porque um poder vai atuando sobre você. Sabe aquela coisa de, você faz uma calçada de cimento, mas de repente vem uma plantinha e plique, quebra o cimento? Você olha para o tamanho da plantinha e você fala assim, miserável, como é que uma coisinha tão frágil dessa acaba com a minha calçada? Você não faz ideia de como é que é algo frágil, aparentemente um nada, algo que você não vê, vai ter resultados tão impressionantes. Ou seja, quando você está falando do poder do Evangelho, você não é só um conjunto de ideias que você resolveu comprar sobre o cristianismo. Isso seria fácil, não é? Decora o catecismo, decora essas coisas todas, fica na ponta da língua, mas esse não é o poder do Evangelho. Não é guardar de memória as coisas. Sabe como é que isso acontece? Uma das maneiras que você sabe que está sendo atravessado por esse poder, pela eficácia do Evangelho, é que você sente a sua ofensividade. O Evangelho ele não é uma caixinha bonitinha, cor-de-rosa com um laço lindo em cima. O Evangelho ele é ofensivo. Não raro. Eu nunca vou esquecer de um senhor, um alemãozão,
que me disseram para pregar o evangelho para ele, nem tinha pedido. Sabe essas coisas quando você leva o pastor para fazer um negócio que ninguém quer fazer? E ninguém pediu, mas levaram ele lá. Aí leva, e o cara estava tomando todas, estava vermelhão. Aí me recebeu bem, obrigado. Mas falou assim, sabe uma coisa, pastor? Tem uma coisa que eu não aceito. Sabe o vagabundo aqui da rua? O cara era mó safado. De repente ele fala, Jesus me salvou. E eu falei, e agora? O que eu falo para ele? É isso mesmo, tá errado. Eu falei, agora eu vou morrer, esse homem vai me matar aqui hoje. Eu falei, então, tem alguma coisa aí que a gente pode conversar. A gente começa assim porque na hora do álcool é um negócio meio difícil. Mas é isso, a ofensividade do evangelho. Salvar de um jeito que você não imagina. Alcançar quem você não quer que alcance. Chega a esse ponto. Ainda mais quando é família, né? Em família já tem alguém que você pinça e fala assim, esse aqui não é possível. Quando a pessoa chega, Jesus me alcançou, você já fica até meio assim, isso é golpe. Isso é golpe, você fica meio cabreiro, fala assim, não é desse jeito. E dependendo se o seu cristianismo for bem fraco, você fala assim, não é desse jeito não. Você tem que decorar as coisas, você tem que ir à igreja, você tem que fazer muita oração, entendeu? É tão assustador o poder do evangelho, quando ele vem. Especialmente quando você sente a ofensividade, desde o modo como ele opera, até as coisas que ele vai mostrando para você que eram tão comuns e normais. Mas à medida que o evangelho vai tomando conta de você, você fala assim, eu não estou mais gostando de fazer isso, está me parecendo tão errado. Eu não estou mais à vontade com isso. Ele vai fazendo isso na gente, ele vai incomodando. É por isso que Paulo pode dizer, eu não me envergonho. Porque muitos, quando ouvem o evangelho, o acham ofensivo. Ele fala, mas não dá para ter vergonha disso. Você passa a se incomodar com tantas coisas que você achava certas, mas agora você recebeu lentes. Sabe quando quem já foi oftalmologista sabe disso? Essa ou essa? Essa ou essa? Chega uma hora que você já não sabe mais. Todas parecem boas ou todas ruins. Mas uma coisa você sabe. Quando ele te pergunta a letra grande, você fala assim, 0 e a letra E. Mas quando a lente é baixa, você fala assim, agora eu vejo tudo. Tudo não, né? Forçado, mas agora eu vejo bem melhor. Mas com Jesus Cristo é precisamente isso que você recebe. Lentes. Lentes para enxergar o que Deus quer que você enxergue. Mas ele não é só alguém que você deve enxergar. Alguém que você deve crer. Mas ele deve ser continuamente aquela pessoa através de quem você olha para as outras coisas do mundo. E é assim que o evangelho vai continuamente nos incomodando. Porque você vai enxergando o mundo do jeito que Deus quer que você enxergue. Não é, eu aceitei Jesus Cristo e põe esses óculos de lado. Quem usa óculos, assim, ainda mais que é meio sem vergonha, os óculos nunca estão no rosto. Estão em qualquer lugar, menos no rosto. E às vezes tem crente desse jeito, né? Eu já acreditei em Jesus, para com essa conversa aí. Mas você não está tentando enxergar as coisas através dele. Isso vai ficar um pouco difícil a sua vida, sabe? Se você não continuar a tentar enxergar as coisas através dele, você não entendeu o evangelho. Cristo certamente é alguém que deve ser crido, mas também é alguém por meio de quem eu enxergo o mundo. E ele vai revelando isso para mim. A eficácia, portanto, desse poder do evangelho reorganiza as coisas, de modo que o que eu vejo no mundo passa a ser apenas o que é. Dinheiro não é mais alguma coisa que vai me dar identidade, ou poder, ou status. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro é uma moeda que as pessoas negociam coisas. O evangelho é quem reorganiza, é esse poder que nos invade e vai colocando ordem nessas coisas. Porque aceitação, amor, identidade, só Cristo pode dar. Só Ele. Quando você tentar encontrar identidade, aceitação, amor em qualquer outra coisa que não seja em Jesus Cristo, você certamente cairá num processo de idolatria. Ele é quem é a nossa verdadeira humanidade.
Você está interessado em ser um homem e uma mulher melhor? Pois ele é o modelo perfeito do que nós deveríamos vir a ser. Então nós temos algo muito importante para perceber esse poder acontecendo. Você começa a enxergar que um poder está agindo em você e faz com que você se relacione de modo diferente com as coisas, com as pessoas, com as instituições e até mesmo com o próprio Deus. Sabe aquela coisa de ficar falando na igreja, pessoal está faltando na igreja. É um horror, não é? Tem que falar um negócio desse assim, é a decadência do sistema. Fala assim, então não é cristão. Porque no cristianismo de Jesus, você vai enxergando essas coisas e fala assim, não tem jeito de você não querer ser cada vez mais grato. Não tem jeito de você não querer ouvir de novo a voz dele. Não tem jeito de comparecer e fazer isso publicamente para olhar para a cara de todos e falar assim, fulano de tal está passando uma difícil, mas está aqui. Fulana está triste, né? Mas está aqui. E de olhar como esse processo é tão rico. E você perceber como o poder atua em tantas pessoas que estão padecendo de tanta coisa, mas que entendem que esse é um momento único em que Deus reorganiza o nosso olhar e fica tão horizontal e Ele verticaliza de novo para Ele. É um momento único. Você começa a enxergar um poder agindo em você e você se relaciona diferente com coisas, com pessoas, com instituições, com o próprio Deus. De repente faz sentido, ou faz mais sentido, amar a Deus acima de todas as coisas. Faz mais sentido amar o próximo como a você mesmo. Vai ficando mais claro que você faz o que faz como cristão, não porque alguém diz para você porque você deve, mas movido por gratidão. Eu lembro que eu ouvi muitas vezes no início da vida cristã, aquela passagem de Lucas sabe quando o cara prepara a mesa para o cidadão de Jesus contando a parábola, e ele vai lá e no final, Jesus fala assim, ele não fez mais que obrigação. Eu ficava meio triste olhar aquilo, eu falei, puxa Jesus, a gente camelando aqui, dando mó duro, né? E vai chegar um presbítero, um diácono, um amigo, um raio que os parta cristão, e vai falar assim, você fez? Gostou? Então, não fez mais que obrigação. Vai embora. Fala assim, miserável. Eu não estava querendo assim, confete. Às vezes a gente quer, viu? Às vezes o problema é esse pecado mesmo. Mas eu gosto tanto de ver o que Lucas coloca na sequência. Quando ele coloca a cura dos leprosos lá, e um volta. E voltou movido por gratidão. Tem gente que acha que cumprir a lei é o máximo da vida cristã. Quando não é. É quando você entende o poder do Evangelho, o que Cristo fez, e então você reagir movido por gratidão. Reconhecer que você não fez mais do que deve, está de bom tamanho. Mas o Evangelho vai agindo em você até o ponto de fazer andar movido por gratidão. E eu espero que seja isso que nos mova em família. Que a gente aprenda esse tipo de evangelho, que tem um formato de notícia, que tem o conteúdo de uma justiça que nos foi dada, porque foi conquistada por Cristo, e se manifesta em poder, ao mostrar o poder da ressurreição, que já está agindo em nós. De dentro para fora. Esse evangelho ele é tão estranho, que toda vez que eu digo isso, o poder da ressurreição já está agindo em nós, eu penso na idade que eu tenho, mas também penso na idade de outros amigos que têm mais que eu. Penso nas rugas de todos que estão vindo cada vez mais fortes. Falo assim, Deus fez tudo de um jeito tão interessante. Ele falou que nós estamos sendo renovados todos os dias, e o Evangelho está fazendo isso. Você não sente exatamente a renovação, entendeu? Aumenta a ida a médico, o número de remédios. Você fala assim, Deus, o Senhor está renovando a gente dia após dia. O poder da ressurreição está agindo em mim. Mas eu não estou vendo. Eu estou vendo a gente encarquilhar e morrer. É desse jeito que Deus quis que fosse. Encerrar pela fé.
que o justo viveria a si mesmo, pela fé. A boca do Senhor o disse. Ele já fez a obra. Ele já manifestou a justiça historicamente para nós em Jesus Cristo. E nós temos essa boa notícia para contar. Mas se você quiser provar com a sua juventude, arruma coisa melhor. Se você quiser provar com o enriquecimento, arruma coisa melhor. Se você quiser provar com o seu status, nada disso. É só a justiça de Cristo que já está agindo em nós. Se isso não está acontecendo em você, então conversa com alguém da igreja, pede para pregar o evangelho para você de novo. Porque certamente, em todos aqueles que confiaram em Jesus Cristo, esse poder, essa eficácia, não só aconteceu ao você ser perdoado, mas continua a acontecer à medida que esse poder, essa eficácia vai transformando o modo de você enxergar as coisas. Se isso não estiver acontecendo, ainda não foi o evangelho que alcançou você. Mas eu peço a Deus que, se não foi, que Ele abra os seus olhos para contemplar o único nome que a gente dá a notícia, fala assim, olha, esse mundo está acabando, as pessoas estão morrendo, mas deixa eu te falar, alguém venceu a morte. E essa pessoa tem nome e chama-se Jesus Cristo. Ele não só venceu a morte, mas Ele vai voltar e vai restaurar todas as coisas. Porque o mundo não é como devia ser. E você já deve ter percebido isso. Mas tem um jeito. E aí a gente começa o caminho todo de novo de dar a notícia. Mas se você já tem essa notícia, e está só um pouco assim desorientado e desanimado com relação a essas mudanças que você achava que devia estar acontecendo e não estão, é só deixar a eficácia do Evangelho acontecer. Voltar a ter prazer naquilo que Deus te chamou de modo tão singelo, nas coisas simples. E uma dessas coisas singelas está nessa mesa. Uma mesa que tem gente que torce o nariz. Ainda mais numa época que você escolhe o tipo de azeite. Me lembro uma pessoa no supermercado, um casal. Lá fui eu, meia-noite, era acho que acampamento das crianças de alguma coisa. Meia-noite, supermercado, Walmart, propaganda. Depois eu pego alguma coisa com eles. Tem um monte de coisas lá dentro, não é? Supermercado, afinal de contas. Esse casal estava olhando a seção de importados, não satisfeito de olhar o que havia de nacional, e olhando a seção de importados. E a moça parou e falou assim, bem, vamos embora. Não tem nada nesse mercado. Minha vontade era dar uma embolachada assim, nos dois. Falei assim, oh Deus do céu, tem misericórdia desses tipos. Porque as pessoas ficam tão enojadas, né? Eu quero um tipo disso, um tipo daquilo. Estão tão acostumados a uma fase gourmet da vida, que eu fico pensando se essa mesa aqui não está muito... Né? É pãozinho, né? Cortadinho, e um cálicezinho. Tem gente que faz nojinho, né? Faz aquela cara de... Não quero. Hoje não. Mês que vem tem de novo, né? Mês que vem tem de novo, eu participo do mês que vem. Eu não consigo entender isso. De jeito nenhum. Porque o poder do Evangelho age em nós de tal modo que você sabe que é essa mesa. Você pode faltar em qualquer mesa, menos nessa. Porque você sabe que é essa mesa. Deus deixou um sinal visível para que você seja lembrado da eficácia desse poder que age dentro de nós. Eu nunca vou entender alguém que fica fazendo bico, sabe? Pega o mês que vem, está muito cheia a igreja hoje. Ou então não estou com vontade. Não. Eu espero que você tenha vindo no dia de hoje. Você já sabe, você conhece a sua igreja. É todo primeiro domingo, não é? Você já sabe que tem ceia. Você veio com fome, eu espero. Você veio com apetite para isso. Ou você chegou e falou assim, caramba, hoje é ceia. Assustado? Porque viu a mesa aqui? Não! O poder do Evangelho vai até fazendo você ter fome antes. Imaginando no sábado, falar assim, amanhã é um dia muito especial. Eu vou até dar um provisionamento melhor de tempo. Porque amanhã a gente vai ter um negócio de comida lá na igreja. E
o pessoal, quando fala isso, toda igreja já sabe, né? É comilança. Não é disso que eu estou falando. Alimentar-se de Cristo. Eu vou outro dia. Não. O poder do Evangelho fará com que a gente tenha cada vez mais desejo disso. Que Deus nos abençoe. Amém.